é o seguinte, vamos que hoje o negócio vai render, beleza? Por que vai render, professor? Porque a nossa próxima aula, hoje é dia 30, né? 31, aí sexta-feira agora é sexta-feira santa, dia 4 é Páscoa. Se vocês quiserem mandar ovo de Páscoa para mim, só me avisar que eu mando o endereço para vocês, beleza? Tranquilo? É bom mandar um ovo de Páscoa para o professor assim antes da prova, né? Por quê, professor? Porque dia 6 é a nossa prova. Então, semana que vem a gente tem prova. Beleza? Então, deixei aberto aqui o calendário até para relembrar os senhores. Ó, 6/4, nossa prova. Beleza? Então, o que nós vamos... O que vai cair na nossa prova? Vamos ver o que vai cair aqui na nossa prova. Eu coloquei aqui para vocês... Deixa eu ver. Material, cadê material? Material é aula 0. Né? Tá aqui. Esse material que está aqui... vai somente esse aqui, ó. Aula 0. Beleza? Aula 0. Somente esse. Tá bom? Vai cair só esse aí. Até matriz. Tá? Então nós vamos dar uma revisada no conteúdo até matriz. Então, vai cair tudo. Beleza? Professor, como que vai funcionar, então, a nossa prova? Vai funcionar no mesmo esquema. Quem teve aula comigo já o semestre passado, né, já sabe como... Quem já teve aula também nesse modelo que a gente está tendo agora no semestre passado, vai ser do mesmo jeito, né? Como que vai ser? A prova vai estar na unidade 1, sessão 1, na pré-aula, tá certo? E no dia 6, ela vai estar habilitada a partir da meia-noite até as 23h59. Professor, por que meia-noite? Porque meia-noite é a primeira hora do dia 6, tá? Porque é a hora 0. E a última hora do dia 6 é a hora 23h59, tá? Porque daí vira para 0 depois. Tá certo? Então vai ficar o dia inteiro a prova disponível para os senhores fazerem. Professor, quantas tentativas a gente tem na prova? Uma tentativa. E se eu tiver dúvida, o que eu faço? Você pode mandar um WhatsApp para mim, lá no grupo lá nosso, você manda um WhatsApp, porque às vezes a dúvida que você tem, algum outro amigo seu também está tendo naquele momento, e como você foi mais rápido que ele para mandar essa questão, a gente já responde, já sana a dúvida de duas pessoas ao mesmo tempo. Beleza? Tá, professor, já que é uma prova, não pode consultar nada, né? O certo é não consultar nada, né? Uma prova você não consulta nada. Aí vai muito da integridade física e moral de vocês, tá? Se você, pagando mesmo, quero acabar com isso aqui logo, se quiser colar a prova inteira, cola. Aí vai chegar lá na hora de programar mesmo no mercado de trabalho, não tem onde você colar, beleza? Então, tentem ao máximo fazer sem a ajuda de ninguém, sem ajuda de material, sem ajuda de internet nenhum, tá certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Quer falar alguma coisa? Quer se pronunciar? Quer contar uma piada? Acredito que não, professor. Não? Não? Ninguém quer desabafar? Tipo, sei lá. Quer falar sobre o paredão do Big Brother? Alguém quer falar sobre o paredão do Big Brother? Antes da gente começar a aula. Não? E, tipo assim, alguém quer falar, pelo menos? Já é um bom E aí, começo, né? professor, boa noite. Ah, João, achei que você não estava na aula. Achei que você Beleza? estava Tô aqui. aqui, pô. Ah, Tranquilo? tranquilo, você. Eu tô bem. Tá bom. Então Só, vamos lá. só com medo das provas, só. Por que é meio de prova? Oi? Não, do senhor não. O senhor nós já se entende já. Ah, olha, o cara me chamou de facinho. Agora eu vou fazer Não, uma pai, prova bem não. filha da puta agora. Vou fazer aquela prova Aí mais vacilou. rebelde. Ó, vocês agradecem o João Vitor depois, tá? Pela Que isso, prova. professor? Quis dizer isso não. Você não me mexe nesse meio aí. Vamos agradecer de antemão, então, já, né? Eu tenho o endereço deles, qualquer deles. Se vocês precisarem, vocês me falam. Eu acesso aqui e mando o endereço pra vocês. Coloca cara... sem querer ali no grupo do WhatsApp. Opa, escapou, né? Você Vai falou, jogar o opa. CPF RG também. Pessoal, ó, relaxa, tá? A prova, ela não vai ser nada absurdo, mas também não vai ser nada ridículo, né? Uma prova que é assim,
a gente estudou, né, fez alguns exercícios, né? A gente chegou a fazer exercícios de matriz, Sim. né, esses daqui, ó. Deixa eu só... Sim. lá no Exatamente deck, esses. né? Uhum. Tá, tranquilo. Então, tipo assim, provavelmente cai nessa prova. Algumas questões, todas as questões vão ser objetivas, porque é um pouco inviável dar código para vocês fazerem num tipo de avaliação assim, tá certo? Mas provavelmente eu vou colocar códigos e vou pedir a interpretação de vocês, né? Até porque daí fica mais fácil daí para mim corrigir, né? Porque vai ser questão objetiva, né? De xizinho. E para vocês também exercitarem a questão da interpretação de códigos. Tudo bem? Tudo. Beleza. Então vamos lá, vamos fazer a nossa revisão, porque hoje a gente só tem revisão para fazer, tá bom? E a gente depois vai rever aqui. Eu vou ver se eu acho algum exercício aqui para a gente brincar mais uma vez de matriz aqui, tá bom? Então vamos lá, a gente começou lá no nosso primeiro dia de aula, lá no primeiro dia de matéria, né? No primeiro dia de aula, né? Primeiro dia de matéria, falando um pouquinho sobre a introdução, né? Falando sobre um pouquinho de computador. A gente falou que computador eram máquinas poderosas que permitiam controlar avião, instalação, né? Que eram muito complexas e que elas eram controladas por interruptores, né? Antigamente, aqueles interruptores. Até a gente viu lá um vídeo do jogo da imitação, não viu? Do filme. Lembra que os caras ficavam mudando lá os botões? Vocês viram aquilo lá? Eu não lembro, professor. Não? Sim, o senhor passou. Passei para vocês, né? Então, quem quiser depois, assiste um filme chamado O Jogo da Imitação, que é a história da Eu acho que criação da... é muito bom o filme, professor. Muito Peguei bom, pra né? assistir semana passada, eu acho. Gostei Você bastante. assistiu o filme inteiro, Rafael? O filme inteiro. É 2 horas de filme, né? É, por aí, 2 horas e pouquinho, eu Mas acho. assim, é muito legal. É muito legal. Eu vou dar uma dica para vocês. No YouTube tem. Beleza? Na Netflix também. E que hoje daí os programas já sofreram uma evolução porque eles eram controlados por algoritmos, né? O que são algoritmos, então? Algoritmos são os programas computacionais que a gente utiliza, que a gente vai desenvolver ao longo da nossa carreira, né? Vocês que escolheram essa área vão trabalhar muito com algoritmo. Mas, professor, eu vou fazer engenharia, mas de repente você pode fazer algoritmo embarcado em microchip, alguma coisa assim. Você vai estar fazendo algoritmo, tá certo? Então, aí a gente partiu para a área da lógica. O que era lógica, então, né? Então, a lógica é normalmente relacionada à coerência e à racionalidade, né? Frequentemente, ela está associada apenas à matemática, sendo imperceptível a relação com os demais ciências, mas tudo a gente associa à lógica, né? Simplesmente você vai conversar com alguém, com a tua namorada, com a tua mãe, com o teu pai, com a tua amiga, com a tua tia, sei lá, em determinado momento, mas isso é lógico, né? Isso é lógico. O que é lógico? É uma coisa assim que assim, não tem por onde ir, entendeu? Por exemplo, eu não estou conseguindo abrir essa lata. É lógico, você tem que puxar esse pino, né? Senão você não vai abrir a lata. Então, assim, existe uma maneira, todo um jeito para você fazer para resolver aquele problema, né? Então, aí o que é? Então, a lógica é a correção do pensamento, pois uma das suas preocupações é determinar quais operações são válidas e quais operações não são válidas, analisando as formas das leis do pensamento. Então, a gente que vai trabalhar com a área de programação, né, falo, não só com programação, mas com banco de dados, com rede de computador, né? Você pegar o cara que vai projetar, por exemplo, rede de computador, vou elaborar uma rede aqui, vou colocar um site aqui, um site lá, não sei o que, não sei o que. O cara vai usar aquele programinha lá, como é que é? O Cisco, Packet Tracer lá, tem um programinha assim. Você vai ter que usar uma lógica para montar os negócios, certo? Então a gente usa a lógica na área da informática inteirinha. Área de teste, área de programação, área de análise, qualquer área, a gente vai estar sempre usando a lógica, né? A lógica vai ser uma coisa que vai com vocês para o resto da vida de vocês. Então podemos dizer que a lógica é a arte de bem pensar. Então, a lógica é uma parte da filosofia que estuda o fundamento, a estrutura e as expressões humanas do conhecimento, tá? E aí nós entramos
no conceito de algoritmo. O que era algoritmo? Lá pelo Forbelloni, em 1999, ele definiu que algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. Mas o que é um objetivo bem definido? Sei lá, Guilherme, o que você entende como um objetivo bem definido? Sei lá, professor. Não precisa responder assim, uma coisa assim, tipo, tecnicamente, mas o que você entende de falar assim, ó, isso aqui é um objetivo, esse objetivo aqui é bem definido. É certo, bem É lógico. certo? Vamos entrar aqui no mundo que vocês gostam. Vamos falar de jogo. Game. Vocês gostam de jogo? De jogar game? Com certeza, né? Gosta, todo mundo gosta. Eu gosto, eu sou viciado. Certo? Até antes de começar a aula, eu estava disputando uma partidinha ali. Ganhei uma e perdi 4. Qual que era o objetivo? Passar vergonha. Né? Então, o objetivo atingido com sucesso. Tá certo? Mas assim, por exemplo, um jogo de FPS que você vai lá sei lá, o Warzone da vida, qual que é o objetivo? Matar todo mundo. Mata todo mundo, né? Para chegar à vitória. Tá certo? Então, tem uma meta, um objetivo, um rumo definido disso tudo. É o quê? Chegar à final. Chegar a ser campeão. Tá certo? Sem morrer. De preferência, o que é difícil. Né? Mas, e o algoritmo? O que significa objetivo bem definido? Um objetivo bem definido de um algoritmo é fazer com que ele atenda todas as necessidades a qual ele foi proposto. Olha lá, eu contratei o João e o Matheus para desenvolver um software de gerenciamento de controle de estoque. O João e o Matheus têm um objetivo já definido. Qual que é o objetivo definido? Desenvolver o software Do quê? de controle de estoque. De controle de estoque. Perfeito. Tá certo? Olha lá. Salvetti definiu assim, ó, algoritmo é uma sequência finita de instruções ou operações cuja execução em tempo finito resolve um problema computacional, que no nosso caso do exemplo anterior foi o controle de estoque, né? Que seja qualquer que seja a sua instância. Mas, professor, o senhor falou que ele tem um fim. Claro que tem um fim. Mas o programa não termina? Não é que ele não termina, ele está lá. A hora que você faz uma chamada para ele, por exemplo, cadastrar um cliente, quando você apertar o salvar, o que significa? Terminei. Então, o propósito daquela execução, daquela tela, daquele algoritmo, já teve um fim. Tá certo? Ele não vai ficar rodando pro resto da vida dele. Mas, por exemplo, eu desenvolvo um software para ser um gerenciador de banco de dados. Também tem fim. Cada processo que ele faz é um processo finito. Ele não fica rodando o mesmo processo 1 milhão de vezes. Algoritmos são regras formais para a obtenção de um resultado ou uma solução de um problema, englobando fórmulas de expressões aritméticas. Então, é uma ação, um acontecimento que, a partir de um estado inicial, após um período de tempo finito, produz um final previsível e bem definido. Olha que baita definição essa. É alguma coisa que produz, ele produz algo. O professor não produz nada, produz informação. Informação é um bem ativo dentro de uma empresa. Se pá, o bem mais valioso de muitas empresas. Posso citar uma, por exemplo, Coca-Cola. Professor, o segredo da Coca-Cola é a Coca. Peraí, você acabou de falar que o segredo da Coca-Cola é a fórmula da Coca-Cola. Porque um monte de gente tenta fazer refrigerante de cola, mas nenhum fica igual. Professor, mas o senhor já tomou uma tuba-cola bem gelada e aquele pãozão com aquela mortadela nova da Seara, duplamente? Já, é gostoso pra caramba, mas não se compara à Coca-Cola. Não se compara. Quantas mídias sociais
já existiram e existem e vem sendo criada com o tempo? Um monte. Quantas persistem? Poucas. Qual é o segredo? Alguma informação, alguma, sei lá, alguma coisa que tem ali, né? Se vocês assistirem lá o filme do Zuckerberg lá, o rede social, né? A rede, né? Rede social lá, vocês vão ver que quando foi criado o Facebook, ele foi criado a partir de uma informação. Tá certo? Então, quais são as etapas para o desenvolvimento de um programa? Análise é a principal. Se fizer alguma cagada aqui, o restante é tudo porcaria. Espera aí só um pouquinho que o negócio está me incomodando aqui no ouvido. Ai. É nesse momento que a gente vai produzir toda a documentação necessária para o desenvolvimento, né? O algoritmo, no caso, e a codificação, que no meu ponto de vista é uma coisa que andam juntas, que é onde a gente realmente vai trabalhar todo o software. Onde nós vamos escrever esse software por completo. Então, aqui tem uma demonstração básica, né? E aí nós falamos dos tipos, que a gente tem 3 tipos de algoritmo, né? De descrição narrativa, fluxograma e o pseudocódigo, que é o famoso Portugal, né? Então, a descrição narrativa consiste em analisar o enunciado do problema e escrever utilizando uma linguagem natural. Vantagem: não precisa aprender nada, porque é aquilo que a gente usa no dia a dia. Desvantagem: a linguagem natural abre espaço para várias interpretações, principalmente se for o ministro de STF, né? O ministro do STF, ali você escreve o código de um jeito, ele vai ler por diversas maneiras, né? Um advogado vai dar várias interpretações em relação a isso. Certo? O fluxograma já é uma técnica que trabalha com símbolos, com gráficos, tá? A vantagem, o entendimento dos elementos gráficos é mais simples, certo? A desvantagem, tem que aprender a simbologia, beleza? Para representar esse fluxograma, tem que saber o que cada figurinha é, tá? Então aí a gente tem aqui o quadrinho com os exemplos do que é um fluxograma, tá? E aí fizemos aquele mesmo exemplo lá atrás, do somar 3 números em fluxograma, tá certo? E o pseudocódigo, que é aquele que a gente mais se adapta, tá? O pseudocódigo é praticamente escrever um código usando a linguagem natural, tá? Então, por exemplo, somar 3 números, tá aqui, né? Declaramos variáveis, aqui a gente já começa a ter um entendimento muito mais fácil, né? Aqui a gente já tem uma estrutura. Saindo daqui, a gente já pode partir a programar ele em linguagem de programação mesmo, apenas fazendo uma simples tradução, aplicando os comandos necessários para cada regra descrita aqui em Portugal. Beleza? Então tá. Aí falamos de validação de algoritmo e falar que validar o algoritmo é uma tarefa muito complexa. Por quê? Porque é aqui que a gente tem que achar erro. Se você fez um teste, uma validação de algoritmo, que você não achou nenhum erro, refaz, para ver se não deixou passar nada em branco, tá certo? A validação parcial, ela não é aceitável. É necessário validar o algoritmo para todas as entradas. Por exemplo, erros de sintaxe, erros de lógica de programação. E aí nós falamos da máquina de Turing, certo? Só um momentinho. E aí até passamos lá o vídeo, né? Eu nem entrei nesse assunto aqui direito, né? É mais vantagem vocês assistirem o filme, né? Mas a máquina de Turing foi o primeiro computador que a gente tem, né? Ela foi composta por uma fita infinita com posições de uma cabeça escrita, né? Onde você colocava encaixava os negócios, girava as rodas lá e ficava fazendo a interpretação.
Entramos na parte de problemas impossíveis, falando que existem problemas que não podem ser resolvidos por nenhum computador, presente ou futuro, qualquer que seja o programa a ser executado, mesmo com recursos ilimitados. O conjunto de todos os problemas algorítmicos pode ser dividido em dois subconjuntos, problemas computáveis e problemas não computáveis. Todos os problemas com conjunto finito de entrada são computáveis, quer dizer, o que você consegue ter uma saída. Tá certo? Vamos pular isso aqui e vamos passar para frente. Problema computacional. Dado um conjunto de cidades e o custo de viajar entre cada par de cidades, determinar o percurso mais barato, de modo de visitar todas as cidades apenas uma vez e voltar ao ponto de origem. E aí a gente tem aqui o famoso problema do caixeiro viajante. Tá certo? Aí nós passamos a fazer uma comparação entre algoritmo e programa. Tá? O que é um algoritmo? Um algoritmo ele pode ser escrito em linguagem natural. Já o programa é uma instância de um algoritmo em uma linguagem de programação, por exemplo, C, Pascal, Java, Python. Tá? Os programas são escritos com notação específica para que computadores a processem, certo? Algoritmos são escritos para que os humanos os entendam e que possam ser codificados em alguma linguagem de programação. Para saber se um algoritmo está correto, a gente utiliza algumas técnicas matemáticas. Para saber se um programa está correto, a gente utiliza os famosos testes, como, por exemplo, o teste de mesa, que é a parte fundamental em todo o desenvolvimento de software. Tá certo? Sem teste, um software sem teste é um software ineficaz. É um software que a gente não pode dar credibilidade nenhuma. Tá certo? Entenderam, pessoal? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tem um recado do coordenador que ele pode passar um recado nisso. Eu já passei para vocês. Portanto, programação não é apenas uma habilidade ou destreza com uma determinada linguagem de programação. Programação também está relacionada à habilidade de utilização de técnicas corretas para solucionar problemas por algoritmos eficientes. Tá certo? E aí nós falamos de avaliação de algoritmo e vimos que tinham 3 critérios: simplicidade, corretude e eficiência. Um algoritmo simples, se puder ser facilmente entendido, implementado e mantido. Não se conhece técnicas formais para identificar isso. Agora, em relação à corretude, um algoritmo está correto se toda a entrada específica, a saída correta é produzida. Qual que é uma técnica para se utilizar? Fazer testes infinitamente, cansativamente. Tá? E eficiência, saber se ele é um algoritmo que vai funcionar sem consumir todos os recursos disponíveis. Que recurso? Tempo, memória, processador, tá certo? O algoritmo é lindo, maravilhoso, ele lê a retícula do olho, ele escaneia o rosto do cara, mas só que o CPU do nego vai lá para cima. Certo? Ele aguenta só 2 conexões, a terceira o computador já abre as pernas. E aí entramos em C++, certo? E aí falando sobre o conceito da linguagem C, né? Por quem foi criada, onde foi utilizada a primeira vez, qual era o propósito dela, tá? Algumas características: portabilidade, modularidade, compilação separada, recursos de baixo nível, geração de código eficiente, confiabilidade, regularidade, simplicidade e facilidade de uso. Então, C é uma das linguagens de programação mais populares que tem. Existem poucas arquiteturas para as quais não existem compiladores para C. Deixa eu só ver uma coisa aqui.
Deixa eu só trazer aqui uma categoria que outro dia eu vi, mas esqueci de salvar. Aqui, ó. Linguagem C, veja os top 10. Ó, aqui tem alguma página que tem alguns exemplos de programas que tem linguagem C embutido nele. Por exemplo, Adobe System, né, um dos pequenos da nossa lista de programas em linguagem C é Adobe System, que na maioria das principais aplicações de sistemas do Adobe é desenvolvida na linguagem de programação C++. Alguns aplicativos do Google, Mozilla, Firefox ou Thunderbird, servidor MySQL, tá? Não sei se alguém vai lembrar disso aqui, né? O Winamp, né? Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Ó, sistemas operacionais da Microsoft, da Apple, né? Esse aqui que não virou, que era aquele Symbian, né? Que era para celular, né? Um celular. Então, assim, a linguagem C ela é muito vasta, dá para a gente utilizar bastante coisa, né? A gente tem muito lugar que a gente encontra algoritmos de C rodando, que a gente conhece, né? Existe pouca arquitetura para as quais... o C tem influenciado muitas outras linguagens de programação, né? Por exemplo, o C++ é uma delas. E aí, falamos da programação C++, né? E que ela é derivada do C e ela foi feita para suportar orientação a objeto. Tá certo? Quando nós vamos construir um programa em C, a gente vai escrever ele em linguagem de alto nível, utilizando letras, números e símbolos. Para que a máquina entenda o programa, é necessário fazer um processo de tradução, uma compilação, para gerar o famoso código binário. A execução de um programa em C++, ele vai utilizar um editor de texto para escrever ele, no caso, no código-fonte, e guardar ele em um arquivo com extensão .cpp. Depois que a gente vai compilar ele, transformar ele para a linguagem de máquina, é gerado um arquivo .exe. Tá certo? Acho que vocês devem ter feito isso quando vocês fazem testes no software, nos algoritmos que vocês fizeram na aula. A gente toda vez que rodava, via lá que aparecia lá um .exe. Né? Então tá aqui a construção, né? A análise do problema, o algoritmo, né? O código em C++, o arquivo .cpp. Depois a gente faz a compilação dele e gera o executável. Alguns tipos de compilador, falando que tinha um compilador de linha, de ordem ou compilador ativo, né? Que era o compilador incluído no ambiente integrado IDE, né? No caso que a gente está usando, o Dev C++. E aí, o que a gente vai estar utilizando, que é o Dev C++. E aí nós vimos a estrutura de sequencial de programação em C, né? Ao qual a gente tem primeiro as chamadas de biblioteca, né? A função main, que é a função inicial de abertura para desenvolver o algoritmo, né? O abre e o fecha colchetes, chaves aqui no caso, colchetes, né? Que é o nosso begin e end, né? E o bloco de comando sempre com a cláusula return, beleza? Algumas variáveis que a gente vai estar utilizando, int, float, char, int inteiro, float para reais e char para caractere, e a declaração é sempre primeiro o tipo e depois a variável, tá? Quando eu tenho uma variável char com o tamanho definido à frente, é o tamanho máximo que ela vai armazenar. Sempre lembrando que ela começa em 0 e vai até o número que a gente quer. Tá bom? Falamos de declaração de constantes, que são variáveis constantes, né? E depois as bibliotecas, e os seus valores não vão mudar durante a execução do programa. Então, você tem lá o include a biblioteca, você pode declarar uma constante, por exemplo, uma constante x valendo 7, e você tentar atribuir valor para x ali, ele vai estar sempre sendo te dizendo que essa é uma constante com valor 7, certo? Para atribuir valores a uma variável é sempre o igual, tá certo? E quando eu tenho que atribuir um tipo char, é sempre entre aspas simples. Quando é um tipo decimal, eu não uso vírgula, eu uso sempre simplesmente o ponto. Beleza? Para fazer leitura de dados, a gente utiliza a função scan
F. Também tem a função gets também, tá? Que dá para ser usada. Mas a scanf é a mais utilizada. Por quê? Porque a partir dela, ela vai ficar esperando com que o usuário entre com um valor para a variável que ele quer. Então, como é que funciona? Scanf, que tipo de variável que eu estou lendo e aonde ele vai ser armazenado. Tá? Sempre a variável é seguida do e-comercial aqui. Tá certo? Então, porcentagem D para número inteiro, porcentagem F para número real, porcentagem S para um ou mais caracteres, né? E porcentagem C para armazenar um caractere somente, beleza? Então, para tipo char, eu tenho dois tipos, o S e o C. O S mais de um e o C somente um caractere. Para imprimir alguma coisa na tela, a gente vai utilizar a função printf, seguindo os mesmos conceitos lá do scanf, né? Porcentagem D para números inteiros, porcentagem F para float, e nós podemos fazer a formatação, né? Por exemplo, aqui eu quero que tenha 5 casas decimais e 2 casas após a vírgula, tá certo? Os comentários são sempre seguidos, iniciados em barra asterisco e finalizados em asterisco barra. E aí algumas operações que a gente tem nas matemáticas dentro de C, né? Igual, mais, menos, vezes, divisão e o mod, que é o resto de divisão, tá certo? Também podemos substituir alguns operadores, por exemplo, x é igual a x mais y, eu posso fazer x mais igual, quer dizer, x mais igual a x mais y, né? Tem essa tabelinha também, dei uma estudada, uma relembrada. Operadores de comparação, né? Igual, diferente, menor, igual, maior, menor e maior. E falando sobre estrutura condicional. Estrutura condicional é o quê? É um laço, uma estrutura de condição, uma estrutura de decisão, que é imposta dentro de um algoritmo de acordo com uma afirmação. Se essa afirmação for verdadeira, nós iremos trabalhar um determinado bloco de comandos. Se essa informação é falsa, a gente vai trabalhar outro bloco de comandos. Só que a gente pode ter uma estrutura condicional simples ou composta, tá certo? Então, olha lá. Como é que a gente trabalha com estrutura condicional dentro do C? Nós vamos utilizar o if, tá certo? Então, eu tenho if, condição, certo? Abre e fecha o chaves ali, né? É colchetes ou é chaves isso aí? Acho que é chaves, né? E tem os meus blocos de comando. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar o que está aqui. Tá certo? Então, essa condição tem que ser verdadeira para que esses comandos possam ser executados. E aí temos lá um exemplo em C de como fazer uma execução. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tá. Já a estrutura composta é quando eu tenho uma condição, se ela for verdadeira, vai executar um bloco, aí se ela for falsa, eu tenho outro bloco para executar. Qual que é a diferença da passada? Eu não tinha um bloco para a condição quando ela for falsa. Beleza? Que é o nosso else. Então, if, else. Professor, quantos eu posso ter um if dentro de um else? Pode. Então você tem que lembrar assim, ó, eu posso ter if sem else, mas nunca vou ter else sem if. Tá certo? Para que eu tenha um else, eu tenho que ter um if associado a ele. Tá, professor, vamos trabalhar essa parte aí da estrutura condicional? Vamos. Então vamos lá. Vamos fazer assim.
Vamos fazer um programinha. Vamos trabalhar. Vamos ler o nome, sexo e idade de uma pessoa. Se o sexo for feminino, a idade for menor que 25, então nós vamos imprimir o nome da pessoa e a palavra aceita. Caso contrário, não aceita. Então vamos lá? Então vamos lá. Include stdio.h ib.h. Poxa. Estão enxergando aí? Tranquilo? Então a gente vai ter que ler Sim. nome, sexo e idade. Beleza? Então aqui, vamos fazer um char de 40. Caramba. Char, nome de 40. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Nós vamos ter o sexo também. E esse sexo não tem tamanho. Beleza? Tá. E vamos ter aqui uma idade. Ora, vamos trazer esses valores para dentro. Beleza? Printf. Digite o nome da pessoa. Scanf. O que a gente vai ler? S e o nome da Variável pessoa. char. Por quê? Porque é mais de uma Caractere. mais de um caractere. Muito bem. Dólar, nome. Beleza? If, digite o sexo. F. Vocês vão pensar, o professor não sabe digitar, mas é que eu sou apavorado para digitar. Porcentagem sexo. Professor, por que você colocou C aí? Porque eu vou ler só uma variável, se é F ou M. Tá certo? E por último, digite a idade. F, porcentagem de idade. Show! Show. Então, se a gente executar aqui, né? Cara. Vamos lá. Aqui. Aula. Hoje é dia 30, né? Exemplo. Se a gente for rodar aqui, digite o nome, Leonardo. Poxa, pulou lá 2 vezes. Por quê? Porcentagem. Sexo masculino. 43. Oi, é 43 de 42. Beleza, já estamos lendo. Tá? Estamos lendo. Agora o que a gente tem que fazer? Comparar, né? Se o quê? Se o quê? Se o sexo, a gente quer primeiro verificar se o sexo é igual a F. É isso? O que mais? Isso, se for igual a F e menor que 25 anos. Mas vamos fazer um OR. O OR é com 2 barras assim, tá bom? OR é 2 barras. Deixa eu ver se está lá no material de vocês isso aqui. Se tiver, depois eu...
Não tá. Depois eu mando para vocês. Indoor, essas coisas. Tá, esse aqui é o or, beleza? Se o sexo for esse, ou o sexo for esse, e a idade for menor que 25, faz o quê? If aceita. Certo? É isso? É para imprimir só a palavra aceita? Isso, só a palavra aceita. Imprimir o nome e a palavra aceita. Então vamos pular uma linha e colocar o porcentagem S onde ele vai imprimir o nome, certo? Eu coloco aqui um pontinho, ó. Olha aqui, ó. Se o sexo for feminino e a idade menor que 25, fazer o quê? Imprimir o nome e a palavra aceita. Caso contrário, imprimir não aceita. A gente vai imprimir o nome, aceita, e o nome e não aceita. Beleza? Else, a gente vai ter uma condição de negação, que vai fazer a mesma coisa. Não aceita. Beleza? Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Vamos executar? Professor, Ah, aquele depois do F lá. Peraí, aquelas duas barras é o que mesmo? as duas barras é OR, isso aqui é INT. Ah, entendi. Tá? Então vamos ver se deu certo o nosso programa. Maria não aceita. Por quê? Ela é do sexo feminino? Mas ela é maior que 25. Então ela é como não aceita. Beleza? Vamos lá? F11. João M10. Não aceita. Por quê? Porque o sexo é masculino. Maria F25. Não aceita. Professor, por que não deu não aceita, mas se é 25? Tem que ser menor, não menor igual. Boa! Tá tranquilo, então, a relação, em relação a essa questão do if? Sim. Tá? Então, tá bom. Vamos lá. E aí nós falamos do for. O for é uma estrutura de repetição, tá certo? Então, as estruturas de repetição são muito importantes para os programas, por muitas vezes o mesmo procedimento tenha a ser executado mais de uma vez. Em C, a gente tem o for, o while e o do while. Tá? Então, vamos ver o for primeiro. O for, ele vai fazer uma iteração, que é o quê? Uma repetição, que precisa de uma variável para controlar os loops. Enquanto aquela condição for, não chegar até o final, ele vai repetir o bloco de execução. Como que funciona, então? Vamos lá. Eu vou criar um for, vou usar uma variável para iniciar, para fazer o controle, tá certo? Então, essa variável vai iniciar em 1, ponto e vírgula. Ela vai até onde? Quando essa variável for menor ou igual a 100, ponto e vírgula. E ela vai andar a passo 1. Então, ela vai contar de 1 a 100 e vai imprimir o valor. Beleza? Então, nós temos essa condição. Tá certo? Então, lembrando que o for, ele também tem a mesma regra do if. Caso haja mais de uma linha a ser executada pelo comando for, a gente tem que estar utilizando o begin e o end. Esse comando não se limita a operações constantes, como, por exemplo, x igual a 1, né? Executar enquanto x for menor ou igual a 100 ou menos, você vai criar da maneira que você quiser. Tá? Esse aqui é um outro exemplo, onde o usuário vai dar o início,
e ele vai ser menor ou igual a 100. Então, essas variáveis que vão trabalhar de início e fim podem sofrer interação do usuário, tá certo? Já nesse exemplo 3, é o valor final que vai sofrer interação com o usuário. Já o exemplo 4, eu também posso falar de quanto em quanto que o usuário quer que ele vá fazendo a contagem. Se ele quer de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. Tá certo? Vamos parar aqui no for. Vamos lá. Vamos relembrar o for. Então, vamos fazer aqui um programinha. E eu vou usar uma função aqui chamada strlen, tá? Que é uma função para contar palavras no teclado. Include. Deixa eu só pegar aqui para poupar meu tempo. Só que aqui eu vou usar uma outra include aqui, que é a string. .h. Beleza? Vamos lá. Então eu quero receber do teclado um nome e imprimir tantas vezes quantos forem seus caracteres. Beleza. Vamos lá. Char nome. Vamos colocar aqui um máximo de 100. Beleza? Então a gente precisa disso aqui. Int x. Por quê? Nós vamos precisar ter uma variável para trabalhar com o for. E uma variável que vai armazenar o tamanho total. Vamos lá. If digite um nome. F percentagem S, vírgula. Aqui a gente já sabe o que vai acontecer. Eu tenho uma variável, uma função, chamada strlen, que ela vai contar o número de caracteres. Então, eu vou armazenar aqui em tamanho, vai receber strlen de nome. Eu vou imprimir para vocês isso aqui por enquanto, beleza? Vamos lá? Exemplo 2. Digite o nome, Leonardo. Ele tem 8 letras, certo? 8 letras. Então, ele conta quantas letras tem. Se a gente for ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que ele vai querer que a gente faça agora? Vai ter que repetir 8 vezes. Então, eu já tenho a quantidade máxima que eu quero repetir. O que a gente vai fazer agora? Enquanto x for igual a 1, x for menor ou igual a tamanho, que é até onde eu quero, andando a passo 1, vai fazer o quê? Print, if, /n, porcentagem S. Certo? Do que? Da minha variável nome. Tranquilo? Vou só pular 2 linhas aqui. Vamos lá. Leonardo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Léo. 3 vezes. Então, o que essa função faz? Essa função ela conta a quantidade de caracteres dentro de uma string. A partir disso, ele vai devolver o quê? Um valor inteiro. Devolveu esse valor inteiro para cá. Certo? E aí a gente utilizou o for para fazer a estrutura de repetição. O que o for vai fazer aqui? Enquanto o x começando de 1
e for menor ou igual ao tamanho, porque eu quero que repita até aquele valor, o que ele vai fazer? Vai repetir até o valor. Vai repetir até o valor. Entenderam? Sim. Olha aqui um outro exemplo. Vou usar a mesma função. Receber o nome do teclado e imprimir quantas letras A o nome tem. Beleza. Melzinho é chupeta fazer, né? Vamos lá. Char, nome, 100. Int x, tamanho. Aqui o nome. A gente quer. E isso aqui que eu quero. Aqui, beleza. Aí nós vamos ter que fazer o quê? For de x igual a 1 até x menor ou igual tamanho. Eu quero percorrer valor por valor, tá? E eu vou mostrar como nós vamos percorrer. Passo 1. Vamos lá, então. O que eu tenho que fazer? Verificar se a primeira letra é uma letra A, certo? Se. Professor, como é que eu vou verificar? Quantas posições eu coloquei aqui? 100, tá? Se eu colocar um nome escrito Léo, quantas posições eu tenho? 8. 3. Léo é 3. L-E-O. Ah, Então ele pensei vai Leonardo. ocupar a posição 1, 2 e 3. Tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar o X como se fosse a posição daquela string ali. Tá certo? Se posição 1 do nome, que é a posição X do nome, for igual à letra A ou A maiúsculo, tá? Eu vou fazer o quê? Vou ter que contar um valor. Então, eu vou colocar aqui, ó. Y. Y. Mais. Tá certo? O que ele vai fazer aqui? Vai pegar Y, vai fazer Y mais 1. Certo? Então, vamos definir aqui já Y com valor 0. Beleza? Então, ele vai vir aqui, ó. Eu vou pegar aqui a posição 1 e vou verificar. Ele vai fazer isso aqui, ó. Se eu declarei uma variável 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Aqui, 10 posições. Então, aqui eu tenho a minha variável nome. Minha variável nome está aqui. Certo? Ó. Pronto. Está aqui minha variável nome. Olha lá. Eu tenho 10 posições. Se eu usar dessas 10 posições, um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 posições. Se eu escrever Léo, quantas posições eu usei? 3. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que ele venha ler a primeira posição, depois a segunda posição, depois a terceira posição. E eu vou pegar qual é o valor que está na primeira posição, L. Qual é o valor da segunda posição, E. Qual é o valor da terceira posição, O. Se um desses três for igual a A, eu somo um ponto. Beleza? Então, está sendo feito aqui.
final. TIF. O nome. Tem letras A. Nome, vírgula, Y. Esse vai? Exemplo. Nome, Léo. O nome Léo tem 0 letras A. Show. Leonardo. O nome Leonardo tem uma letra A. Entenderam? Sim. Entenderam mesmo? Bom, eu sim. Falo por mim. É. Então tá, beleza. Então aqui tá 0. A outra forma de fazer uma história de repetição é utilizando o while, tá? Só que o while, ele não vai ter um contador, ele vai ter uma comparação, ele vai ser uma mistura de for com if, tá certo? Então, enquanto isso aqui for verdadeiro, ele fica aqui dentro rodando que nem um maluco. Tá certo? Quando isso aqui for falso, ele cai fora, tá? Algumas preocupações que a gente tem que ter. O while, muitas vezes, pode nos pegar peças. Se prestarmos atenção, naquele exemplo que a gente colocou, né? Inicializou a variável em 0, pois quando usamos o while, uma variável sem inicializá-la pode causar comportamento estranho. Por quê? Porque ele pode alocar sujeira de memória. Tá certo? O outro problema com o while é loop infinito. Por que loop infinito? Porque se eu não controlar essa variável que está aqui, ó, que é a par, que na minha condição, se eu não controlar ela dentro do meu bloco begin e end do while, ele vai entrar num loop infinito. Isso aqui não vai ter fim nunca. Tá certo? E eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz no for, né? Ter umas estruturas de decisão e repetição aqui dentro, tão quantas vezes eu desejar. Vamos brincar aqui com o while. Vamos transformar esse daqui, ó, que é do nome, certo? Que é esse aqui da letra A, utilizando o while. Vamos ver. Vamos pegar esse aqui, né? Só que aqui a gente vai utilizar o while. Então, nós vamos fazer o seguinte. Enquanto x for menor que tamanho... Da onde que é o tamanho? O tamanho da letra. Faça. Se for isso aqui, beleza. Se não, x mais igual 1. Lembrando que a gente vai ter que inicializar x com 0. Beleza? Tranquilo? Olha lá, a mesma coisa, ó. Vamos lá. Exemplo 4. Léo, tem zeros letra A. O que ele fez? Ele veio, contou o número de letras A, armazenou o tamanho de caracteres que tem na variável nome. Qual que é o tamanho dela? É 8. Beleza. Então eu vou fazer aqui. Enquanto x for menor ou igual ao tamanho, que é 8, faça. Aonde que eu estou fazendo o forzinho? Está aqui, ó. Esse contador aqui, ó. Se eu tirasse esse contador aqui, não fizesse, ele ia ficar sempre com o x0. Então ele ia ficar naquele loop infinito. Tá certo? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho um de while.
Vamos fazer assim, ó. Vamos solicitar para que faça assim, ó. Enquanto ele não digitar 0, ele não sai do loop. Tá certo? Então vamos lá. X controle, int controle, né? Isso é igual a 0. Vamos supor quanto ele não digitar 99. Tá? Vírgula X. Vou usar aqui. Vai imprimir uns números. Nome. Sim. Enquanto controle for diferente de 99, digite uma palavra. F. Vamos lá. Professor, Oi? diferente não é. Que Tá errado, verdade. exclamação e igual. Desculpa, eu confundi com o banco de dados. Foi mal. RLEN, palavra. Valeu, hein? Beleza. Nome, porcentagem S, em porcentagem D. Palavra. Palavra, vírgula, tamanho. If. Deseja encerrar? Digite 99. Se não, 0. Então, F, porcentagem D, vírgula. Será que vai dar? Vamos lá. Digite uma palavra. Amendoim. A palavra amendoim tem 8 palavras. 0. Digite uma palavra. Abacate. 7 palavras. Olha lá. Seria letras, não, professor? Em vez de palavras? Eu sou burro, desculpa. Não. Deixa eu ver como é que faz aqui, tá? Tá. Vamos lá. Banana. 6 letras. 0. Abacate. Então a gente está usando um while, certo? O System CLS é para limpar a tela.
usando um while, que ele vai ficar percorrendo esse bloco enquanto a variável controle for diferente de 99. Aonde que ele está fazendo esse controle? Aqui, ó, né? Nesse scanf aqui, o usuário que vai definir. Tranquilo, pessoal? Facinho, né? While. Professor, oi, você vai deixar pra gente aí? Vou, revisão. Aqui, ó. Hoje é aula, que aula que é hoje? Hoje é dia 30, né? Aula 30 de 3 de 2021. Eu posto tudo lá, fica tranquilo. E outro bloco que a gente tem é o bloco do while, né? Que é o bloco de execução, só que a comparação vai no final. É o inverso, tá? É do while, é como se a gente fosse fazer essa comparação aqui em cima. Do while sairia daqui, x, entraria o do, né? E aí o while entraria, aqui embaixo, sempre seguido com o ponto e vírgula. Tá certo? Faria do mesmo jeito. Vamos ver se ele vai executar aqui assim, se errar alguma coisa. É só uma inversão de valores. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Depois nós falamos de vetor, né? Que vetor era uma variável, um número grande de variáveis, né? Então eu poderia armazenar em posições mais de um valor e não apenas um único registro, né? Então a gente tem vetor do tipo inteiro, char, float, entre outros, né? Por exemplo, vou declarar um vetor inteiro de 5 posições, int notas 5, certo? E aí eu posso armazenar em cada posição um determinado valor para o nosso vetor. Beleza? Sempre a gente vai estar utilizando o for junto com o vetor, porque a gente vai estar fazendo alimentação de linha por linha. Certo? Deixa eu ver se eu acho algum exemplo para a gente trabalhar aqui para relembrar o que é vetor. Tá. Tá, ó, vamos fazer assim. Vamos. Fazer isso aqui. Preencher um vetor com 8 números inteiros. 8 unidades, certo? Solicitar um número no teclado. Pesquisar se esse número existir no vetor. Se existir, imprimir em qual posição do vetor e qual ordem foi de... Em qual posição do vetor ele está. Qual posição do vetor ele está. Se não existir, imprimir a mensagem que não existe. Beleza? Include stdio.h lib.h main. Vou fazer um vetor inteiro de 8 posições. Int vet de 8 posições. Vamos declarar uma variável x para usar no for. Tá certo? O que mais que a gente vai fazer? Vamos deixar aqui. Vamos A variável que ele vai digitar? Não, a variável vai estar digital, vai estar aqui dentro. Não. É verdade, está certo. O número, né? E vamos colocar uma variável chamada validação. Certo?
certo? Que é aquela aqui. Se achar, ela vai ser, a gente vai mudar. Beleza? Então vamos lá. Vamos primeiro preencher o vetor. For x igual a 1, ponto e vírgula, x menor ou igual a 8, x mais mais. Vamos preencher com um número aleatório, vamos pedir para... Não, vamos pedir para digitar. If, digite um número. F, porcentagem D, a gente vai armazenar na posição do X o valor que ele vai colocar. Beleza? Vamos então verificar se isso aqui está funcionando. Ali vai ser para... E aqui vai ser para a gente imprimir o vetor. Porcentagem de 7 de X. Exemplo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente leu o vetor e imprimiu ele. Zerou. Tá bom. Ótimo. Tá. Agora o que a gente tem que fazer? If ao número procurar. E agora vem a brincadeira. O vetor de 8 posições, a gente vai fazer o quê? Se o que a gente vai fazer? A primeira posição do vetor for igual a número, que é o que a gente está pesquisando, o que ele vai fazer? If o número, porcentagem D, está na posição do vetor. Número X. Certo? Else não existe no vetor. Será que vai funcionar? Vamos ver. Digita o número e fica. Vamos para diferente, peraí. Ele vai imprimir, que vai dar erro. Achei. Recebe 1.
Achei. Print de 1. Pode ser assim? Vamos ver se vai dar certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Qual número você quer procurar? 10. Opa, o número 8 não existe no vetor. Por quê? Não teria que declarar validação na frente do printf ali no último? Não, validação está declarada aqui, ó. Não, mas ali no último printf, o número porcentagem D não existe no vetor, aí vírgula validação. O número foi mal. O número 10 não existe no vetor. Tá certo. Deu certo. Bora lá. Qual número eu quero procurar? 5. O número 5 está na posição 5 do vetor. Aí. Poxa, massa pra caramba, hein? Ah, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual número que eu quero? Eu quero o número 0. O número 0 não existe no vetor. Então, o que ele fez aqui? Alimentei um vetor, né, com 8 números, beleza? Limpei a tela e aí falei assim, digita um número aí. Aí ele digitou o número. Certo? Deixa eu ver se eu acho o negócio. Tá, aí ele digitou o número. Aí ele começou a percorrer, né, o vetor de novo e vai verificar. Vetor na posição 1 é igual ao número que eu digitei? Se for igual, aí ele já vai falar assim, olha, esse número que você digitou, ele existe no vetor. Eu já coloco o x como 9. O que significa? Vou pular fora. Na verdade, nem precisa. Isso aqui. Não precisa. Estou usando estrutura de repetição. De qualquer maneira, ele vai percorrer as 8 posições. Não, peraí. É bom colocar. X igual a... Achou o primeiro, já cai fora. Beleza. O que eu fiz aqui? Se ele já achar o número de cara, ele nem continua pesquisando no restante. Então, ele já atribui para 9, dá isso aí como falso, né? E já cai fora. Beleza? Eu estou procurando aqui um esquema para a gente fazer preenchimento aleatório. E eu achei. Existe uma função chamada range, tá? Só que a gente vai ter que usar uma biblioteca chamada Conio.
professor, essa biblioteca Cone aí dá pra mudar até as cores Dá. do bagulho aí, né? Aham. Então, a gente vai usar a função range. Então, para preencher, a gente vai usar o range, certo? A gente vai fazer assim. Ah, aqui nós vamos fazer de x para receber. Aleatório de 0 a 10. Isso. Aí não existe no vetor. Então eu vou. Enfim. Vou colocar aqui dentro. Caramba, porcentagem viu? Olha lá, gerou números aleatórios, tá vendo? Dentro do vetor. Legal, né? Olha lá, achou o número 1. Show, pessoal! Na verdade, a gente pode colocar só o lugar de uma vez fora só. Nossa, eu sou complicado, né? Vamos ver. Fala o número aí, João. 7. 7 está na posição 2 do vetor. Sete está na posição 2 do vetor. Legal, bacana. Vamos colocar aqui, ó, 0 a 20. Está na 2. Já 0. O 7 vai estar sempre na 2, pelo jeito. Olha lá. Show, pessoal? Entenderam? Como que funciona um vetor? Sim. Tá ótimo. Vamos guardar isso aqui e vamos para a parte do próximo. E aí nós falamos de matrizes. Então, os vetores a gente trabalhava somente com as linhas. Já uma matriz a gente vai trabalhar tanto com coluna quanto com linha. E a posição vai ser sempre linha, coluna. Linha, coluna, né? Então, vai ser a mesma coisa, né? Qual é o tipo, o nome da matriz, o número de linhas e o número de colunas. Tá certo? Então, por exemplo, uma matriz 3 por 8, como é que funcionaria? 3 linhas e 8 colunas. E aí, para preencher ela, a gente vai ter que ter um for dentro do outro, sempre. Né? Por que a gente vai ter que ter um for? Um for vai controlar linhas e o outro for vai controlar colunas. Tá certo? E aí nós fizemos exercício na aula passada. Mas tem um aqui, deixa eu ver. Não. Tá. Ó, esse aqui é legal.
Trabalhar com matriz. Criar um algoritmo que leia os elementos de uma matriz 4x4 e imprimir os elementos da diagonal principal. Quais são os elementos da diagonal principal? Os que estão com números iguais, ó, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Tá certo? E no caso 4, 4. Tá bom? Vamos lá. Include stdio.h. Include stdlib.h. Programa banco o tempo inteiro. Você vem programar outra coisa, é um caos, porque a tua mão parece que ela trava. Né? Então, vamos lá. Int x, y. Vou colocar a linha coluna, né? Linha coluna, para ficar mais fácil para vocês. Matriz. Vamos lá. For linha vai ser igual a 1, ponto e vírgula, linha menor ou igual a 3, que começa do zero, né? Podemos esquecer. Onde linha vai pular de 1 em 1. For coluna é igual a 1, coluna menor ou igual a 3, coluna mais. E aí a gente vai fazer o que agora? A gente vai preencher os elementos, certo? If digite a linha porcentagem D, coluna, porcentagem D da matriz. Vírgula, coluna. Scanf, porcentagem D, vírgula, matriz, linha, coluna. Até aqui, beleza? A gente vai ler a matriz. A gente vai imprimir. Matriz, linha. Exemplo 7. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Onde vai imprimir lá? 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, 7, 8. Então tá. O que eu vou ter que fazer? Quando o valor da linha for igual ao valor da coluna, ele imprime. Beleza? Se linha for igual a coluna, print if matriz a posição da matriz em um valor matriz ver? Se
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A posição 1 tem valor 1, confere. A posição 2 tem valor 5, confere. A posição 3 tem valor 9. Né? Então, a gente tem lá na matriz como que a gente fez. O que eu fiz aqui? Vamos lá. O primeiro for foi feito para alimentar os valores da matriz, sendo que o primeiro for é para a linha e o segundo para a coluna. Certo? Então, eu vou ter na linha, na coluna, a variação de linha e a variação da variável coluna. O segundo for foi para procurar, certo? Para percorrer a matriz. Só que ele só vai executar se o valor da variável linha for igual ao valor da variável coluna. Se for, ele imprime. Se não, ele não faz nada. Tá certo? O que a gente poderia fazer é até o seguinte. Deixa eu ver se vai dar certo. Vamos tentar aqui. Yes. If. Vamos ver se vai dar. Olha lá. Imprime só a diagonal principal. Legal? Vamos lá. 1, 2. Fechou, pessoal? Entendeu? Tranquilo? Ô, professor, Oi. as linhas e colunas deviam ser menor ou igual a 4, né? Porque é matriz de 4 por 4. Então, mas aí menor ou igual a 4, ele começa no zero. Quantos valores ele vai ler daí? Ah, Lembra que eu falei, não? O for sempre começava no zero? aham, verdade. Né? O for não. A posição da matriz sempre começava no zero? Uhum, Então é 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. São quantas posições? 3. Nós temos uma matriz de 4 posições. 0, 1, 2 e 3. Quantas Aí, posições? 4 posições. Entendeu? Verdade. Alguém tem mais alguma dúvida? Professor do céu, o senhor vai colocar essa parada para nós ver lá? Cara, já. Carezinho. Ó, aula. Cadê? Aqui a aula. Dá um rar nela. Ó, já subi. Beleza? Subi. E aí eu coloco também o link dessa aula de revisão para vocês. Beleza? Beleza, professor. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, professor. Pode falar. É, Se quer responder. no exercício. Deixa eu só abrir aqui de novo para ter certeza qual que é. Aqui, exercício 3, que a gente fez de ler o nome Hoje? com 100. Isso, hoje. Com 100 caracteres. Se você coloca espaço, ele não lê o que está depois do espaço. Qual que era o comando para ele poder ler o que está depois do espaço? Eu não lembro qual que é. Eu Como tentei que é? colocar tipo nome, aí Falou que espaço na e hora que executava isso sobrenome. aqui. Por exemplo, Isso. Leonardo. Ah, não, não era o 3. Era um que mostrava o nome e depois repetia várias vezes. Deixa eu achar qual que exercício que era. 4. Deixa eu ver se é o 4.
Não. Cinco. 3 Ah. por forma. O 3 por forma, eu deu aqui, eu digitei nome e sobrenome, aí ele falou somente o do É o primeiro. 2. É o 2 que você tá falando. É que eu coloquei como 3 aqui pra mim. Ah, tá. E aí o que tá depois do espaço ele não lê. Eu lembro que tinha um comando pra ele ler o que tá depois do espaço, mas eu não lembro qual que é o comando. É o fgets, né? É o FGET? gets. É o gets aqui, ó. No lugar de ser scanf, é gets aqui. Mas gets não é porcentagem S, né? Acho que é só assim, se eu não me engano. Não lembro. Deixa eu ver. Gets é a variável. Ah, tá. Uhum. É o gets. No lugar do scanf é o gets. Ok então, professor. Deu certo aqui. Obrigado. Beleza? Uhum. Mais alguma dúvida? Por mim é só. Ó, mais alguém? Gente, como vocês estão inteligentes. A dúvida só vem na hora da prova, professor. Pois é, esse é o meu medo. Hoje é dia 30/3/2021. Deixa eu subir aqui. Versus. Vocês viram meus vídeos ali de vitória? Deixa eu ver se eu coloco no lugar certo. Deixa eu 2.3. Tá lá. Depois que eu terminar essa gravação, que eles liberarem essa gravação aqui no sistema para mim, eu já subo essa aula para vocês. Beleza? Beleza, professor. Então, tá bom. Mais alguma dúvida? Não? Acredito que não. Então até o dia da prova, então. Até, professor. Até mais, então, pessoal. Tenha uma boa noite todo Ô, mundo. Leonardo, só uma dúvida aí. Oi, pode falar. A prova vai ser mais teórica ou prática mesmo? Vai Por ter exemplo. análise de código e perguntas também. Ah, beleza. Então, obrigado. Nada. Feito, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, Até professor. mais. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Falou, valeu.